bênção do livro Se Tu Uma Bênção no Lar, da Bispa Francileia. Isto aqui salva? Claro que não. O que salva é a palavra de Deus, é o Deus vivo. Isto aqui faz com que as pessoas enxerguem o evangelho genuíno de Cristo Jesus? Sim, porque é um livro baseado na palavra de Deus, na palavra genuína de Deus. Esta toalhinha que está ali na parede do presídio, esta toalhinha, ela, com a unção que Deus tem derramado sobre este pedaço de tecido, tem dado resultado em milhares e milhares e milhões de vidas? Sim, porque Deus tem se manifestado grandemente nesta obra. Repito, reportagem agora de janeiro para fevereiro do Fantástico da Rede Globo de televisão em uma detenção brasileira, onde esta jovem com a Bíblia na mão e na parede você vai ver o detalhe. Por favor, mais uma vez no ar. Bom dia, Miss. Com licença. Tudo bem? Tudo bem. Prazer. Posso sentar aqui? Pode. Fique à vontade. Mirtes foi presa porque quebrou uma balança dos Correios. A pena para esse crime é de até 6 meses. Só que, diagnosticada com transtorno bipolar, ela vai passar 1 ano nesta cela. Ou seja, o dobro da pena máxima para o crime que cometeu. Eu acho que o meu tratamento não poderia ser assim fechado. Não sou tão... Não sei, as pessoas podem deixar, mas tem que provar se eu sou isso mesmo. É este Deus vivo que tem se manifestado nesta obra. Esta toalhinha já foi para inúmeros presídios do Brasil e do mundo de maneira gratuita, com este livro da nossa Bispa da Fé, a Bispa Francileia. Inclusive eu vou ler um versículo, me dá aí, deixa eu abrir aqui, em qualquer página aqui do livro da Bispa. Inclusive você pode adquirir esse livro em uma das igrejas mundial do Poder de Deus ou mesmo pela central da AWS, tá? Deixa eu abrir aqui aleatoriamente para ver a mensagem que está vindo aqui. Olha, eu vou só voltar aqui para o início porque eu peguei o final da mensagem, está aqui. Maneira de falar. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. Passagem aqui no livro de Provérbios 15, do versículo do 1 ao 6. Agora você católico, você espírita, você budista, muçulmano, essa câmera aqui. Eu vou pedir para cortar para a câmera certa. Aê, muito obrigado. Provérbios 15, do 1 ao 6. Abra a sua Bíblia e veja se não é baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus que levou à conversão de um padre que um dia estava mudando o canal, zapeando o canal. Quem sabe, hein? O Papa estará em breve aqui no Brasil, e aqui no Brasil nós temos 24 horas praticamente de transmissão ininterrupta da palavra de Deus. Quem sabe zapeando ali no hotel onde ele estiver, quem sabe, hein? Quem sabe o Papa não vai assistir e dizer, peraí, tem algo diferente no ar, o que é isso aí? Não é verdade? Claro que há esta possibilidade, porque Deus trabalha da maneira que Ele quer. Como trabalhou na vida do padre José Marlos. O padre José Marlos estava zapeando o seu canal de televisão e de repente se deparou com o evangelho genuíno. Veja o que aconteceu. Vai! Hoje você vai conhecer a história do senhor José Marlos, de 57 anos, um ex-padre. Uma história interessante.
e ele reside aqui no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Um bonito lugar, com muito verde, com um ar puro, e vive hoje muito feliz. Construiu uma família e houve uma mudança real. No Jornalismo Verdade, você vai conhecer um ex-padre que conta uma história emocionante. Ele reside aqui no Recreio Borda do Campo, nesta residência, e vive feliz. E minha mãe queria que eu tivesse uma vida assim mais desenvolta, mais social, né? Então ela achou que eu indo para o seminário eu ia conseguir alcançar isso. A solidão fazia parte, né, da minha vida. Eu, durante o dia, eu participava de encontros. Não quando estava com o povo, era normal, né? Estava no meio do povo, rezava a minha missa. Só que à noite, quando eu me recolhia na minha casa, eu sentia essa solidão. E isso foi, aos poucos, foi me prejudicando. E muitas vezes me questionava sobre isso, né? Por que os padres não podem casar? Em geral, os padres da Igreja Católica não vê o culto aos santos como idolatria, né? Mas a Bíblia é clara nesse ponto, né? Que devemos adorar somente a Deus, né? E só a Ele prestar culto. E a gente vê que na Igreja Católica existem muitos intermediários que nos impede de ter um relacionamento direto com Deus vivo, né? Eu ia na igreja, no templo, para rezar, e eu tinha dificuldade de reconhecer que Deus estava em mim, estava no meu interior, o Espírito Santo estava em mim, e eu dificilmente eu orava ou rezava no meu quarto. Essa mudança foi justamente na época da crise, né? Eu estava numa crise muito grande. Quando eu como padre, chegou um momento que eu comecei a afetivamente me prejudicar, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo que ali também o agir de Deus, no sentido de que, como tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, foi justamente na crise que eu encontrei o Deus vivo. Porque até ali eu estava vivendo uma vida superficial. Porque eu mesmo visitei famílias, eu conhecia famílias, né? E eu achava bonito o relacionamento familiar, né? Dos pais com os filhos, do marido com a esposa, e eu sentia falta dessa família. E também a família nos ajuda a nos moldarmos, no sentido de que você vai tirando aquilo que aquele egoísmo, aquilo que não serve, e sobra só aquilo que realmente vale a pena no relacionamento familiar. Porque o padre não tem, como ele vive sozinho, ele se torna uma pessoa egoísta. Quando eu vim para cá, para São Paulo, eu me estabeleci em Mauá com a minha irmã, comecei a dar aula, e ali eu conheci a minha futura esposa, que é hoje minha esposa, Laide, né? Num trabalho de consórcio, e ali eu fiquei sabendo que ela, 3 vezes, antes de nós nos conhecermos, ela teve um sonho que estava casando com um padre. Hoje eu entendo que foi o Espírito Santo que me levou ali na porta da igreja, né? A igreja católica. A igreja estava fechada e, de repente, eu me olhei e vi que eu estava com um vestido de noiva. E esse vestido, aí eu falei assim, e o noivo? Cadê o noivo? Aí, de repente, apareceu o noivo, né? Com uma bata branca de golinha. Aí eu falei assim, mas esse noivo aí não é o noivo mesmo, esse daí é um padre. Aí eu falei para minha irmã, nossa, sonhei com padre novamente. Aí ela falou, não vai casar porque padre não casa. Bom, passou. Com 28 anos, eu sonhei novamente com padre. Eu não conseguia firmar com o namorado até essa época, não conseguia namorar, noivar, minhas amigas namorando, noivando, casando, e eu ali, sem acontecer nada comigo. E passou os 30, 33, 35, aí eu conheci o Marlos.
Que é a vida do papai hoje aqui em família. Eu tô vendo uma casa gostosa, a gente sente uma coisa boa aqui. Como que é o papai e a mamãe hoje? Hoje eles são uma bênção, né? Uma bênção os dois, vivem bem, graças a Deus, né? Depois que conheceu a Jesus, tudo mudou, né? Olha, agora no momento em que sai uma mensagem muito bonita aqui do Salmo 128, do 1 ao 4 na Rede Mundial de Televisão, eu gostaria de encerrar aqui com um abraço de toda a família unida aqui. Este abraço que significa que é um homem que continua tendo amor aos católicos, aos irmãos católicos, aos evangélicos. Mas o mais importante é que a família está feliz. Por favor, se abracem. Portanto, está aí o senhor José Marlos, um ex-padre, dando um testemunho forte, o porquê de sua conversão, porque um dia ele estava mudando a TV, o canal, e de repente teve um encontro verdadeiro com o Deus vivo. E ele viu que algo estava errado, porque ele não conseguia construir uma família, ter um lar, e isto provocava um vazio imenso lá dentro do coração do ex-padre. Inclusive lá no começo passou, a gente viu ele com fotos lá, foi no começo, né, da reportagem, Marcos, que apareceu as fotografias dele. Se você tiver, Marcos, volta um pouquinho aí, não tem problema, hoje está sereno, o programa está tranquilo, pode voltar, Marcos, aí no ponto onde tem ele exatamente fazendo uma visita ao Papa, ao saudoso Papa João Paulo II. Se o Marcos encontrar, volta um pouquinho, Marcos, e coloca exatamente frisada esta imagem. A gente abre o quadrinho aí, a janelinha, não tem problema, e eu quero que você abra, que eu quero mostrar exatamente, já foi mostrado, mas reprisar mais uma vez, repetir e mostrar o encontro dele na época com o Papa João Paulo II, o saudoso João Paulo II. A gente está tentando colocar no ponto, mas eu quero chamar a sua atenção. Você vai ver em seguida, assim que eu colocar um trecho dessa parte aí em que aparece o Marlos cumprimentando o Papa, tem ele numa igreja, fazendo a missa, todo olha aí, olha aqui a janela, olha só ele, você está reconhecendo essa imagem aí, não tá? Olha o Marlos ali, ó, com o Papa, com o saudoso Papa João Paulo II. Um abraço aos irmãos, às nossas irmãs católicas que acompanham o Repórter Mundial. Joga, Marcos, eu quero que você põe dessa parte aí. Volta um pouco, o Costa. É o Costa que está aí? Volta um pouquinho, Costa, não tem problema. E joga deste ponto onde tem essa ilustração dessas fotografias dele com o Papa, o saudoso João Paulo II. Vai! Falava sobre isso, né? Por que os padres não podem casar? Agora. Em geral, os padres da Igreja Católica não vê o culto aos santos como idolatria, né? Mas a Bíblia é clara nesse ponto, né? Que devemos adorar somente a Deus, né? E só a Ele prestar culto. E a gente vê que na Igreja Católica existem muitos intermediários que nos impedem de ter um relacionamento direto com Deus vivo, né? Eu ia na igreja, no templo para rezar, e eu tinha dificuldade de reconhecer que Deus estava em mim, estava no meu interior, o Espírito Santo estava em mim, e eu dificilmente eu orava ou rezava no meu quarto. Essa mudança foi justamente na época da crise, né? Eu estava numa crise muito grande, quando eu como padre, chegou o momento que eu comecei a afetivamente me prejudicar, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo que ali também é o agir de Deus, no sentido de que, como tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, foi justamente na crise que eu encontrei o Deus vivo, porque até ali eu estava vivendo uma vida superficial, porque eu mesmo visitei famílias, eu conhecia famílias, né? E eu achava bonito o relacionamento familiar, né? Dos pais com os filhos, do marido com a esposa, e eu sentia falta dessa família, né? E também a família nos ajuda a nos moldarmos, no sentido de que você vai tirando aquilo que aquele egoísmo, aquilo que não serve,
E sobra só aquilo que realmente vale a pena no relacionamento familiar. Porque o padre não tem, como ele vive sozinho, ele se torna uma pessoa egoísta. Quando eu vim para cá, para São Paulo, eu me estabeleci em Mauá com a minha irmã, comecei a dar aula e ali eu conheci a minha futura esposa, que é hoje minha esposa, a Laide, né? Num trabalho de consórcio. E ali eu fiquei sabendo que ela, 3 vezes, antes de nós nos conhecermos, ela teve um sonho que estava casando com um padre. Hoje eu entendo que foi o Espírito Santo que me levou ali na porta da igreja, né? A igreja católica. A igreja estava fechada e, de repente, eu me olhei e vi que eu estava com um vestido de noiva. E esse vestido, aí eu falei assim, e o noivo? Cadê o noivo? Aí, de repente, apareceu o noivo, né? Com uma bata branca de golinha, Aí eu falei assim, mas esse noivo aí não é o noivo mesmo, esse daí é um padre. Aí eu falei para minha irmã, nossa, sonhei com padre novamente. Aí ela falou, não vai casar porque padre não casa. Bom, passou. Com 28 anos, eu sonhei novamente com padre. Eu não conseguia firmar com o namorado até essa época, não conseguia namorar, noivar, minhas amigas namorando, noivando, casando, e eu ali, sem acontecer nada comigo. E passou os 30, 33, 35, aí eu conheci o Marlos. Porque a vida do papai hoje aqui em família, eu tô vendo uma casa gostosa, a gente sente uma coisa boa aqui. Como que é o papai e a mamãe hoje? Hoje eles são uma bênção, né? Uma bênção os dois, vivem bem, graças a Deus, né? Depois que conheceu a Jesus, tudo mudou, né? Olha, agora no momento em que sai uma mensagem muito bonita aqui do Salmo 128, do 1 ao 4 na Rede Mundial de Televisão, eu gostaria de encerrar aqui com um abraço de toda a família unida aqui. Este abraço que significa que é um homem que continua tendo amor aos católicos, aos irmãos católicos, aos evangélicos, mas o mais importante é que a família está feliz. Por favor, se abracem. Portanto, está aí a história bonita, comovente do padre, aliás, do ex-padre José Marlos, que teve um encontro com o Deus vivo. A glória de Deus, ela continua se manifestando. O poder dele, de maneira sobrenatural, e é uma glória intocável.